Vocês já sabem que a tireoide é uma pequena glândula localizada no pescoço que pode interferir bastante na fertilidade feminina. Quando ela não funciona adequadamente, pode interferir na ovulação, na implantação do embrião e até aumentar o risco de aborto. E hoje eu vou te mostrar quais as doenças mais comuns da tireoide, quais sintomas que vale a pena você ficar de olho, quando investigar e como a nutrição pode te ajudar com tudo isso. As diretrizes destacam para gente que a avaliação da função tireoidiana faz parte do cuidado pré-concepcional em mulheres com infertilidade ou com algum risco. E se você já assistiu meu primeiro vídeo dessa série, você sabe exatamente do que eu tô falando e como que a tireoide influencia na fertilidade feminina. Então vamos começar a falar das doenças que mais podem atrapalhar o seu processo de engravidar vindo da tireoide. Primeiro, a gente tem uma bem famosa que, se você não conhece, você pelo menos já ouviu falar, que é o hipotireoidismo. O hipotireoidismo é a alteração mais comum, que é quando a tireoide começa a produzir menos hormônio do que ela normalmente deveria produzir. E aí, como consequência de tudo isso, o cérebro ele começa a produzir mais TSH, para estimular a tireoide a produzir mais hormônio, que é o T3 e o T4. E os sintomas podem incluir cansaço extremo, variação do peso, como aumento excessivo, unhas e cabelos fracos, sono excessivo, dificuldade de concentração, pele seca, sensação constante de frio, entre outros diversos sintomas que podem estar ligados ao hipotireoidismo. Esses são os mais comuns e os mais relatados em consultório. Em muitas mulheres, o hipotireoidismo ele pode causar também ciclos menstruais irregulares, levando à anovulação, que pode diminuir significativamente as chances de engravidar. A segunda doença é a tireoidite de Hashimoto. A principal causa, inclusive, de hipotireoidismo em mulheres jovens é a tireoidite de Hashimoto. Ela é uma doença autoimune, no qual o próprio corpo começa a atacar a tireoide. E mesmo antes do hipotireoidismo apresentar aqueles sintomas que eu falei lá no início, toda essa inflamação já pode gerar um risco de dificuldade reprodutiva. Em alguns casos, por exemplo, a presença dos anticorpos tiroidianos já estão associadas a perdas gestacional. Já no hipertiroidismo, acontece completamente o contrário. O hiper significa exagero, grande. Então acontece uma produção exagerada dos hormônios, enquanto no hipo é uma baixa. Os sintomas podem incluir, por exemplo, palpitação, ansiedade, tremores, perda de peso excessiva, insônia e, quando não controlados, pode aumentar a chance de infertilidade ou aumentar os riscos durante uma gestação. E quando que vale a pena investigar? Nem todas as mulheres vão ter a necessidade de incluir no seu exame de rotina o exame de tireoide. Mas tem situações que vale muito a pena investigar, como, por exemplo, quando você apresenta algum dos sintomas que eu falei anteriormente. Se você tem SOMP ou alguma outra condição associada à infertilidade. Se você teve perdas gestacionais repetidas, né, abortos repetidos. Se você tem dificuldade para engravidar. Se você tem um histórico familiar de doenças da tireoide ou de doenças autoimunes. Todos esses pontos que eu citei para você são pontos sugestivos de investigar doenças da tireoide ou relacionadas. E os exames que mais vão ser utilizados para essa investigação é o TSH, T3 e T4 livre. Em alguns casos, a gente vai investigar também os anticorpos TPO e os anticorpos anti-tireoglobulina. E quando indicado, o médico pode pedir também um ultrassom da tireoide. As recomendações vão depender muito do histórico clínico, dos sintomas. Isso não significa que todas as mulheres precisam fazer essa série de exames, incluindo o ultrassom. É individual. E agora, gente, a parte que eu mais amo em tudo isso. Como que a nutrição, a alimentação pode ajudar.
Quando a gente pensa nesse tipo de condição, nesse tipo de doença, a gente associa muito a tratamentos hormonais ou a tratamentos medicamentosos e esquece e deixa de lado completamente uma riqueza que a gente tem, que são os alimentos. Nenhum alimento específico, um único alimento, vai curar o seu problema de tireoide. Mas um padrão alimentar adequado e estratégico vai ajudar no controle dessa condição, que é o que a gente busca em todos os âmbitos da vida. O controle de determinada doença. Como, por exemplo, uma alimentação adequada vai interferir diretamente no funcionamento da glândula, o que pode interferir diretamente na saúde hormonal. Viu como uma coisa acaba levando a outra quando a gente tem um controle adequado dessa doença? Como, por exemplo, o iodo. O iodo é um micronutriente que é uma matéria-prima para se produzir T3 e T4. Nem o excesso nem a deficiência são indicados e a suplementação deve ser feita de forma individual. Mas adicionar fontes de iodo na sua alimentação podem fazer uma baita diferença. As diretrizes enfatizam para a gente a necessidade de uma alimentação adequada nesse micronutriente, principalmente no período pré-concepcional. E mais uma vez batendo na tecla, nem o excesso, nem a falta é o que a gente busca, e o equilíbrio. O equilíbrio a gente vai fazer usando a junção de uma alimentação equilibrada com uma suplementação adequada e de forma individual. A gente avalia o seu exame e aí faz a prescrição e monta o protocolo alimentar. O selênio, por exemplo, que a gente encontra tanto na suplementação quanto na alimentação, ele vai participar ativamente da conversão de T4 em T3, além de possuir uma ação riquíssima em antioxidantes que vai ajudar no seu período pré-concepcional. Mais uma vez, volto a te falar, a combinação perfeita é a suplementação adequada para os seus parâmetros com a alimentação ajustada. Não cai na besteira de procurar a fórmula pronta ou de procurar vídeo na internet que receita a mesma dosagem ou a mesma dieta para todo mundo, porque não é assim que funciona. Para você ter o resultado mais assertivo possível, você precisa ter ele de forma individualizada para suas necessidades. O zinco e a vitamina D, que a gente também encontra tanto na alimentação quanto na suplementação, participam ativamente da ação e da produção desses hormônios. E quando associadas a uma dieta de padrão anti-inflamatório, como por exemplo a dieta do Mediterrâneo, a gente tem ali o padrão ouro, nutricionalmente falando, para lidar com esse tipo de doença, que merece muito a nossa atenção. Se você está tentando engravidar e apresenta sintomas como os quais eu citei nesse vídeo, vale muito a pena você levar essa queixa para o seu nutricionista, para o seu médico, para ter uma investigação mais aprofundada dos hormônios tiroidianos, para saber se você possui alguma condição. Mas independente disso, se você é uma mulher que está na pré-concepção, que está se preparando para engravidar, é muito importante o atendimento individualizado com o nutricionista para que você possa corrigir deficiências desde já e deixar o seu corpo completamente preparado para quando essa gestação acontecer. E é para isso que eu tô aqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificação, porque assim o YouTube entende que você gosta do meu conteúdo e sempre te mantém atualizada sobre o que tem de novo por aqui. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Um beijo e a gente se vê na parte 3 e final dessa saga da tireoide. Eu tô deixando aqui o vídeo número 1 passando para você ir lá assistir caso você não tenha assistido ainda. Tchau!